E se eu te dissesse que a única razão pela qual você ainda não tem a vida que deseja é porque continua se apegando ao que já não lhe serve? Prometo que depois deste vídeo, você saberá exatamente como soltar o que te limita e começar a atrair o que realmente merece. Imagine por um momento que sua vida é como um punho fechado, apertado, tenso, tentando conter tudo. O que poucas pessoas entendem é que enquanto mantiver esse punho fechado, nada novo pode entrar. Assim funcionamos a maioria, nos apegamos a relacionamentos que já não nos nutrem, a trabalhos que nos drenam, a versões de nós mesmos que já não refletem quem realmente somos. E fazemos isso por medo, por hábito, pela falsa segurança do conhecido. Carl Jung, um dos psicólogos mais profundos de todos os tempos, entendeu algo fundamental sobre a natureza humana. O que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. Esta verdade tão simples, mas poderosa, é a chave para entender por que algumas pessoas parecem atrair naturalmente experiências positivas, enquanto outras permanecem presas em ciclos de frustração. Você já se perguntou por que continua encontrando as mesmas situações repetidamente? Por que parece que as mesmas lições se repetem? Porque os mesmos padrões de relacionamentos tóxicos reaparecem? A resposta está no que Jung chamava de a sombra. Aquelas partes de nós que rejeitamos, que escondemos, que nos negamos a ver. E é precisamente o que não queremos ver que acaba controlando nossa vida a partir do inconsciente. Para verdadeiramente transformar sua vida, você precisa primeiro deixar de reagir automaticamente. A reatividade é a evidência mais clara de que você ainda não dominou seus próprios impulsos. Cada vez que você reage desproporcionalmente a um comentário, um olhar ou uma situação que não saiu como esperava, está entregando seu poder. E esta é a primeira grande verdade que você deve entender. Enquanto continuar sendo uma pessoa reativa, será fácil de manipular, fácil de prever e, sobretudo, fácil de afetar. Jung nos ensinou que as emoções não controladas são simplesmente um reflexo de nossas sombras internas não resolvidas. Se algo te perturba profundamente, se algo consegue tirar você do seu centro, não é porque tem um poder especial sobre você, mas porque dentro de você há algo que ainda não dominou. O problema começa quando damos demasiada importância ao que não deveríamos, a opinião dos outros, o reconhecimento externo, a necessidade de aprovação, o medo da rejeição. As pessoas que conseguiram se tornar verdadeiramente livres dessas amarras entenderam algo fundamental: nem tudo merece uma reação. E definitivamente, nem tudo merece sua energia. Pense nisso por um momento. Cada vez que você salta para se defender, cada vez que se justifica desnecessariamente, cada vez que responde com raiva ou frustração, está deixando claro que podem te afetar, que tem controle sobre você, ainda que seja mínimo. Mas o que acontece quando você aprende a não reagir? Quando alguém te insulta e simplesmente você o olha com calma. Quando alguém tenta provocá-lo e seu rosto não muda nem 1 milímetro. Quando o caos acontece ao seu redor e você permanece em paz. É então que você se torna verdadeiramente poderosa, quando sua presença se torna quase magnética. Quer aprender a dominar esta habilidade? Aqui está um exercício simples que você pode começar a praticar a partir de hoje. Na próxima vez que sentir esse impulso de reagir imediatamente, faça uma pausa. Conte até 5 mentalmente antes de responder. Nesse espaço de 5 segundos, pergunte a si mesma: isso realmente merece minha energia? Você verá que na maioria dos casos, a resposta será não. A chave está em observar sem se envolver. Jung falava da importância da observação sem identificação. Nem tudo o que acontece precisa da sua participação. Às vezes, a melhor resposta é nenhuma resposta. Pratique ver as situações como se fosse uma espectadora de um filme, não a protagonista presa no drama. Se você realmente quer se fortalecer emocionalmente, durante a próxima semana, faça o seguinte:
Cada vez que algo provocar uma reação impulsiva em você, espere esses 5 segundos cruciais antes de responder. Observe como seu corpo reage. Atenção? Desconforto? Ansiedade? Tome isso como um sinal de que ainda há algo que você precisa treinar dentro de si. Cada noite, antes de dormir, pergunte a si mesma: quantas vezes hoje deixei que algo externo me afetasse? Visualize a versão de você que já não cai nessas armadilhas. Transforme isso em parte da sua identidade. Quando este processo começa a se integrar em você, algo começa a mudar. Você começa a ver o mundo de outro nível. E o melhor de tudo, quando aprende a não reagir, este poder se multiplica. Sua presença se torna mais sólida, mais autêntica, e disso falaremos no próximo ponto. Você percebeu que as pessoas que mais admiramos têm algo em comum? Possuem uma leveza de ser que resulta magnética. E esta leveza vem de um lugar específico. Elas aprenderam a soltar. Há uma verdade que poucos entendem realmente. O apego é a maior fraqueza que uma pessoa pode ter. Tudo o que te prende, tudo o que você tem dificuldade em soltar, é exatamente o que te mantém vulnerável. As pessoas que alcançaram um nível superior de consciência dominaram a arte de soltar. Mas aqui está o problema. A maioria não sabe como fazê-lo. Nos apegamos a pessoas, a situações, a expectativas, acreditando que se as deixarmos ir, perderemos algo importante. Nos ensinaram desde pequenas que soltar é perder, que se afastar é se render. Mas a realidade é completamente oposta. Quando você aprende a soltar, se liberta. Jung falava da importância do desapego como um processo fundamental para o que ele chamava de individuação, o caminho para se tornar seu ser mais autêntico e completo. Ele entendia perfeitamente que as pessoas que não conseguem soltar vivem acorrentadas ao seu passado, à sua dor e ao que nunca poderão controlar. Você já se inscreveu neste canal? Se o que está ouvindo ressoa com você, este é o momento de fazê-lo. Ative também o sininho para receber notificações cada vez que subirmos um novo vídeo como este, projetado especificamente para ajudá-la a transformar sua vida de dentro para fora. Agora, pergunte-se honestamente: quantas vezes você ficou em um lugar onde já não pertencia? Quantas vezes manteve um relacionamento que drenava sua energia só porque tinha medo de soltar? Quantas vezes tentou mudar alguém, esperando que algum dia se tornasse a pessoa que você precisa? Aqui está a verdade que você precisa entender hoje. Nada que você tenha que implorar para ficar realmente vale a pena. Nada que você tenha que forçar é realmente seu. Tudo o que lhe custa paz é simples e claramente caro demais. As pessoas mais fortes aprenderam a soltar rapidamente. Não ficam onde não são valorizadas. Não insistem onde já não há respeito. Não temem perder porque entenderam uma verdade fundamental. O que é para elas nunca precisará ser forçado. Mas como você pode soltar sem sentir que está perdendo algo valioso? A chave está em mudar sua mentalidade sobre o desapego. Jung dizia que o que você nega te submete e o que você aceita te transforma. Soltar não é perder. Soltar é aceitar. Aceitar que certas pessoas só estavam destinadas a ensinar algo a você e não a ficar. Aceitar que algumas oportunidades não eram para você. Aceitar que há ciclos que devem se fechar para que você possa avançar. A razão principal pela qual a maioria não solta é por medo. Medo de ficar sozinha, medo de se equivocar, medo de se arrepender depois. Mas aqui está o segredo. Quando você enfrenta esse medo, percebe que nunca foi tão grande quanto pensava. Proponho um exercício de libertação. Pense em algo que hoje lhe custa soltar. Pode ser um relacionamento, um pensamento recorrente, uma situação que lhe angustia. Agora pergunte a si mesma: o que aconteceria se eu simplesmente deixasse de carregar isso? Imagine como seria essa leveza, essa paz, essa tranquilidade, essa sensação de liberdade
é a prova de que o correto é soltar. Repita esta frase cada vez que lhe custar soltar algo ou alguém. Confio que o que é para mim chegará sem esforço, porque essa é a verdade mais profunda. Nada que realmente esteja destinado a você precisará ser retido com desespero. Na próxima vez que sentir a necessidade de insistir onde não a valorizam, faça exatamente o contrário. Afaste-se. Observe o que acontece quando você não corre atrás do que quer ir embora. Descobrirá que, na maioria dos casos, quando você solta, o universo a surpreende com algo melhor. Ainda duvida se algo ou alguém deve continuar em sua vida? Há uma prova infalível. Imagine que já não está lá. Observe como você se sente com essa ideia. Se experimentar paz em vez de ansiedade, já tem sua resposta. Muitas vezes o problema não é o apego em si, mas a resistência em aceitar o evidente. Você não pode se agarrar a algo que não está destinado a continuar com você. Quando você domina verdadeiramente a arte de soltar, sua energia muda completamente. Já não vive em um estado de carência, mas de abundância. As pessoas a percebem diferente porque a segurança de alguém que não teme perder é magnética. Você tem mais controle sobre sua vida porque deixa de se agarrar ao que não lhe faz bem. Soltar é a prova máxima de confiança em si mesma. Você notou como algumas pessoas parecem ter uma aura de mistério que as torna irresistíveis? Já se perguntou o que elas têm que você não tem? A resposta poderia surpreendê-la por sua simplicidade. Elas dominaram o poder do silêncio. Em um mundo onde todos querem ser vistos, ouvidos e validados, a pessoa que sabe calar e se manter reservada tem uma vantagem incomparável. Não revelar demais, não reagir impulsivamente e não dar explicações desnecessárias transforma você em alguém que os outros não podem decifrar facilmente. E o que não podem decifrar, inevitavelmente, os intriga. Jung falava sobre a importância da introspecção e como as pessoas mais poderosas são aquelas que controlam sua própria narrativa. Não precisam anunciar o que pensam, o que sentem ou o que farão. Simplesmente agem, observam e deixam que os resultados falem por eles. Mas a maioria das pessoas não tem controle sobre sua boca nem sobre sua energia. Falam demais, explicam em excesso, tentam se justificar constantemente. E cada palavra desnecessária que dizem é uma peça de informação que outros podem potencialmente usar contra elas. Quando você é uma pessoa demasiado acessível, previsível e faladora, perde atratividade. Seu valor diminui porque os outros sentem que já sabem tudo sobre você. Não há mistério, não há profundidade, não há nada que os faça querer descobrir mais. Isso se aplica em todas as áreas da sua vida. Nos relacionamentos pessoais, se você está sempre disponível e conta absolutamente tudo o que pensa, se torna uma opção segura, mas não interessante. As pessoas a tomam como garantida. No trabalho, se revelar demais sobre seus planos e estratégias, outros podem se antecipar ou se aproveitar da sua informação. Na vida em geral, se você sempre tenta explicar suas decisões, dar razões para tudo o que faz ou justificar cada passo que toma, os demais sentem que têm direito a opinar sobre sua vida. Aqui está uma verdade que mudará sua forma de se relacionar. Quanto menos você revelar, mais controle terá. O silêncio a protege. Nem todo mundo precisa saber o que você pensa. Nem todos merecem acesso à sua vida interior. Quando você começa a falar menos e observar mais, começa a ver o jogo oculto por trás de cada conversa. Quando se cala, se torna mais imprevisível. Ninguém sabe o que você realmente pensa, e isso lhe dá uma vantagem estratégica. Os demais a respeitam mais porque quem não se explica o tempo todo projeta confiança. Gostou do que ouviu até agora? Compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que poderia precisar ouvir estas palavras. Às vezes, a mensagem certa no momento adequado pode mudar o rumo de uma vida. Quer aprender a usar o mistério a seu favor? Aqui estão algumas estratégias que você pode começar a implementar hoje mesmo. Não revele seus planos até que já estejam em andamento.
Muita gente fracassa porque anuncia seus movimentos antes de executá-los. Não avise, simplesmente faça. Não explique suas decisões. Você não tem que se justificar perante ninguém. Se tomou uma decisão, mantenha-se firme e deixe que os resultados falem por você. Preste atenção à sua linguagem corporal. O mistério não está só no que você diz, mas em como se comporta. Um rosto neutro, um olhar seguro e pausas estratégicas antes de falar geram mais impacto que 1000 palavras. Aprenda a desfrutar do silêncio. Não preencha cada momento com palavras desnecessárias. As pessoas realmente poderosas se sentem confortáveis no silêncio porque sabem que não precisam demonstrar nada. Faça com que as pessoas se perguntem mais sobre você. Não conte tudo de imediato. Deixe espaço para a curiosidade. O interesse aumenta quando há algo a descobrir. Seja consciente do poder da pausa. Quando alguém lhe fizer uma pergunta incômoda, não responda de imediato. Dê-se um momento para pensar, para medir o terreno. Essa pausa faz com que os demais sintam que o que você vai dizer tem peso e valor. E por último, mas não menos importante, não compartilhe suas fraquezas com qualquer um. As pessoas podem usar essa informação contra você. Assegure-se de que aqueles que têm acesso à sua vulnerabilidade são pessoas que realmente merecem. Durante uma semana, pratique o seguinte: responda com menos palavras. Não explique mais do que o necessário. Seja clara, concisa e direta. Observe mais do que fala. Analise como as pessoas agem quando você não revela toda a sua informação. Use pausas estratégicas em suas conversas. Antes de responder, respire fundo. Mantenha o controle. Não anuncie seus planos antes que sejam uma realidade. Deixe que as pessoas se surpreendam por suas ações, não por suas palavras. Quando você controla sua informação e não revela tudo de imediato, as pessoas começam a vê-la diferente. Alguns se sentirão incomodados porque não podem ler suas intenções. Outros a admirarão porque você projeta uma segurança que poucos têm. E alguns tentarão decifrá-la, porque o desconhecido sempre é mais atraente que o previsível. A chave está nisso. Quando você se torna um mistério, o poder muda a seu favor. Mas há algo mais que faz com que as pessoas realmente inesquecíveis sejam diferentes. Não só sabem quando calar, também sabem quando se priorizar acima de tudo e de todos. E disso falaremos no próximo ponto. Você percebeu que as pessoas que mais admiramos têm algo em comum? Sabem colocar limites claros. A maioria vive colocando os outros em primeiro lugar. Fazem tudo para agradar, para se encaixar, para serem aceitas. E este é o erro que as torna vulneráveis, porque cada vez que você se coloca em último lugar, dá a outra pessoa o controle sobre sua vida. Jung falava da importância da individuação, o processo de se tornar uma pessoa completa e independente. Mas você não pode alcançá-lo se continuar se sacrificando por pessoas que não fariam o mesmo por você. As pessoas verdadeiramente seguras de si mesmas entenderam isto. Quando você se prioriza, o poder muda a seu favor. O problema é que nos ensinaram a sentir culpa por pensar em nós mesmas. Desde pequenas, nos dizem que ser egoísta está errado, que devemos dar, que devemos nos sacrificar. Mas há uma grande diferença entre ser egoísta e ter amor próprio. O egoísmo é exigir sem dar. O amor próprio é dar, mas sem permitir que te desgastem. Quando você começa a se priorizar, as pessoas a percebem de outra maneira. Você deixa de ser uma opção fácil. Deixa de ser alguém que podem usar quando lhes convém. Você se torna alguém com padrões, e as pessoas respeitam quem tem padrões. Aqui há uma verdade que você deve gravar em sua mente. Quem não se prioriza sempre será uma opção, nunca uma prioridade. Se você constantemente sacrifica seu tempo, sua energia e seu bem-estar pelos outros sem receber o mesmo em troca, a única coisa que está conseguindo é treinar as pessoas para que lhe deem menos do que merece. Pense nisso. Se você está sempre disponível, nunca a valorizarão.
Se sempre diz sim, assumirão que você não tem vida própria. Se não se respeita, ninguém mais o fará. As pessoas que alcançaram um nível superior de consciência aprenderam a colocar limites. Não porque sejam frias ou distantes, mas porque sabem que sua energia é valiosa e não a dão a qualquer um. Como você pode começar a se priorizar sem sentir culpa? Aprenda a dizer não, sem explicações. Você não tem que justificar porque não quer fazer algo. Um simples não, obrigada, é suficiente. Deixe de dar sem reciprocidade. Se você nota que sempre é você quem dá, quem se esforça, quem coloca todo o trabalho, pare. Observe quem realmente está lá para você. Corte o acesso àqueles que não a valorizam. Nem todas as pessoas merecem um lugar em sua vida. Se alguém só aparece quando precisa de algo, elimine-o do seu círculo. Invista tempo em você antes que nos demais. Não coloque ninguém acima da sua paz mental. Se algo lhe desgasta mais do que contribui, não vale a pena. E o mais importante, livre-se da culpa por se priorizar. Você não deve seu tempo nem sua energia a ninguém. Se alguém se incomoda porque você se coloca em primeiro lugar, essa pessoa se beneficiava de que você se descuidasse de si mesma. Se ainda duvida de como priorizar pode mudar sua vida, faça este experimento durante uma semana. Diga não a algo que realmente não quer fazer sem sentir culpa. Observe como as pessoas reagem quando você deixa de estar sempre disponível. Dê-se um tempo só para você, sem interrupções externas. Reflita. Quantas vezes ao dia você age por compromisso em vez de desejo real? Verá que algo surpreendente acontece. Quem realmente a valoriza, respeitará seu espaço e seus limites. Quem só a queria por conveniência, se afastará. E isso é exatamente o que você quer. Quando você começa a se priorizar, as pessoas a tratam diferente. As pessoas que a valorizam ficarão e a respeitarão ainda mais. As que só estavam por conveniência desaparecerão. E as que antes a davam como certa, de repente sentirão que estão perdendo você. Mas aqui está a chave. Quando você se dá o valor que merece, o mundo lhe devolve. E há um nível ainda mais alto que você deve alcançar, a transformação total da sua presença. Não se trata apenas de priorizar, mas de irradiar uma energia que faça com que o mundo a perceba de uma maneira completamente distinta. E disso falaremos no próximo ponto. Você notou como algumas pessoas entram em uma sala e, sem dizer uma palavra, captam toda a atenção? Não é sua roupa, não é sua beleza física. É algo mais profundo, mais magnético. É sua presença. Quando uma pessoa alcança um nível superior de consciência, sua energia muda completamente. Já não é alguém que implora, que persegue ou que se deixa arrastar pelo que outros querem. É alguém que sabe o que vale e que não tem medo de perder o que não lhe convém. As pessoas que chegaram a este nível desenvolveram uma presença que se sente. Não é algo que se diz, é algo que se percebe. Quando você entra em uma sala, as pessoas podem notar a diferença imediatamente. Você não precisa de validação, não precisa de aprovação. E por isso, de repente, começa a receber mais respeito, mais admiração e mais oportunidades. Aqui está uma verdade que mudará sua forma de se relacionar com o mundo. As pessoas respeitam quem não teme perder nada. Jung falava do conceito da individuação, o processo de se tornar uma pessoa completa sem depender do mundo exterior. Quando você alcança este nível, a forma como os outros a percebem muda radicalmente. Pense nisso. Você já conheceu alguém que não parece precisar de nada de ninguém e, por alguma razão, todo mundo quer estar perto dessa pessoa? Isso acontece porque a independência é irresistivelmente atraente. Quando você é uma pessoa que se sustenta sozinha, as pessoas deixam de tomá-la como garantida. Quem antes a ignorava, começa a procurá-la. As oportunidades chegam sem que você tenha que forçá-las. Sua presença se torna mais forte, sem necessidade de dizer nada. As pessoas verdadeiramente seguras de si mesmas não têm que demonstrar nada. Não buscam impressionar, não buscam atenção.
mas de alguma maneira acabam se destacando. Por quê? Porque a segurança em si mesmo é magnética. Observe a diferença. Alguém que busca a aprovação fala demais, tenta agradar, quer cair bem a todo custo. Alguém que alcançou este nível simplesmente está presente, com uma energia firme, sem a necessidade de provar nada. E aqui está o ponto-chave. Quando você alcança este estado, as pessoas começam a tratá-la como alguém que vale a pena conhecer, como alguém que merece ser ouvido. Chegar a este nível é uma coisa, mantê-lo é outra. Aqui estão 3 chaves para assegurar-se de que nunca voltará a ser uma pessoa que os outros podem manipular. Nunca coloque ninguém acima da sua paz. Se alguém faz você duvidar do seu valor, essa pessoa não merece um lugar em sua vida. Não se explique nem se justifique. Quando tomar uma decisão, mantenha-se firme. Você não deve convencer ninguém de que está fazendo o correto. E cerque-se de pessoas que também têm esta mentalidade. Se você se rodeia de pessoas inseguras que dependem da validação externa, é questão de tempo antes que a arrastem de volta a esse ciclo. Quando você alcança este estado, as dinâmicas sociais mudam completamente a seu favor. Não significa apenas que as pessoas a veem diferente, mas que o jogo muda por completo. As pessoas que antes a ignoravam, agora a procuram. Os que pensavam que podiam manipulá-la agora se sentem desconfortáveis diante da sua presença. As oportunidades começam a chegar sem que você as busque, porque as pessoas detectam a energia de alguém que sabe o que vale. Se você realmente quer se assegurar de nunca perder esta mentalidade, faça o seguinte durante uma semana. Observe quem tenta chamar sua atenção e pergunte-se se realmente merece. Cada vez que sentir a necessidade de se explicar ou se justificar, pare e guarde silêncio. Elimine qualquer comportamento que indique desespero por ser aceita. Cada noite, reflita. Hoje você agiu a partir da segurança ou a partir da necessidade de validação? Quando finalmente você alcança este ponto, o mundo responde de maneira diferente. As pessoas a admiram, mas não entendem completamente por quê. As pessoas começam a tratá-la com mais respeito, mesmo sem que você faça nada especial. Você sente uma liberdade que antes não tinha, porque já não precisa de nada de ninguém. Aqui está a diferença. Quando você é alguém que já não precisa de aprovação, atenção ou validação, automaticamente se torna alguém que as pessoas procuram. Mas para chegar aqui, você precisa deixar para trás tudo o que alguma vez a fez dependente do mundo exterior. E isso é o que marca a diferença entre quem continua preso às expectativas alheias e quem realmente se torna inalcançável. Se você chegou até aqui, há algo que já sabe. Tornar-se uma pessoa segura de si mesma não é um ato de arrogância, mas um ato de poder pessoal. É entender que ninguém tem o direito de controlá-la, manipulá-la ou fazê-la sentir-se menos do que é. É tomar o comando da própria vida e estabelecer limites claros que ninguém pode cruzar. As pessoas que alcançaram este nível já não jogam sob as regras dos outros, não buscam aprovação, não pedem permissão para ser quem são. E por isso, o mundo as trata diferente. Porque quando você não persegue, se torna o imã. Quando não implora, se torna o prêmio. Quando não se explica, se torna um mistério. E o mistério sempre atrai. Quando você adota esta mentalidade, sua presença muda completamente. Deixa de ser alguém que pode ser ignorado ou tomado como garantido. Os relacionamentos que não somavam desaparecem. Só ficarão aqueles que realmente valorizam sua energia. As oportunidades chegam sozinhas, porque a segurança é magnética e as pessoas percebem isso. Você tem paz mental porque já não se desgasta tentando se encaixar ou agradar a todos. Mas isso não é algo que acontece da noite para o dia. É uma decisão que você deve tomar a cada dia. Cada vez que quiser reagir impulsivamente. Cada vez que sentir a necessidade de se explicar. Cada vez que duvidar do seu valor. Lembre-se, é você quem decide se continua sendo acessível para qualquer um ou se eleva acima de tudo isso.
Seu desafio a partir de hoje: comente abaixo a seguinte declaração para reafirmar seu compromisso com esta mudança. Escolho ser inacessível para tudo o que não me soma. Minha energia é valiosa e eu a protejo. Deixe que o mundo saiba que você já não é a mesma pessoa que costumava precisar de validação ou atenção. Você é alguém que se respeita, que se prioriza e que não tem medo de soltar o que não lhe serve. E quando você fizer isso, quando realmente o viver, verá como o mundo começa a tratá-la da maneira que sempre mereceu ser tratada. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com alguém que você acredita que poderia precisar ouvi-lo. Lembre-se que você não está deixando ir para perder, está deixando ir para ganhar. E quando faz isso com confiança, o universo sempre, sempre a surpreende.